Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosane Cordeiro, sou professora da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e trabalharei com vocês a disciplina de língua portuguesa. Este ano teremos mais essa ferramenta que certamente contribuirá e complementará seu aprendizado. Vamos começar conversando um pouco sobre a produção literária, as escolhas feitas pelo escritor, a tradição literária e o contexto social. Todo autor escreve a partir do que ouve, vê e vive. A história construída precisa ter um contexto social. A linguagem empregada, a escolha vocabular, tudo deve estar em harmonia. Quando lemos as obras de um determinado período literário, por exemplo, precisamos lê-las com o olhar do seu tempo, com os conceitos da sociedade da época. No período do realismo, por exemplo, as meninas eram criadas para serem obedientes às figuras masculinas de suas vidas. O pai, um irmão, o marido e até mesmo um filho. A mesma sociedade machista que olhava com normalidade o adultério masculino permitia que o marido traído lavasse a honra com sangue. O triângulo amoroso, ponto alto dos romances realistas, sempre termina com a morte da mulher adulta. Preço pago pela traição feminina em uma sociedade machista. Além de retratar a sociedade de seu tempo e de espelhar a linguagem e costumes de sua época, o escritor também tem a liberdade de reviver grandes tradições literárias ou de se mostrar muito à frente de seu tempo, não se encaixando nas características da corrente literária da sua época. Como já falamos, os padrões comportamentais definidos pela sociedade são refletidos na literatura, criando alguns estereótipos que vamos tratar agora. Se analisarmos os contos de fadas produzidos no século XVIII, por exemplo, perceberemos que a figura feminina aparece como um sexo frágil, que necessita da proteção masculina. Um estereótipo que se perpetuou por mais de 2 séculos. Foi só a partir do século XX que os questionamentos e a defesa de que meninos e meninas partilham dos mesmos direitos vieram à tona, tentando jogar por terra toda a submissão feminina apresentada anteriormente. A figura do índio brasileiro também aparece de forma estereotipada ao longo dos séculos. Ora ele é apresentado como preguiçoso e improdutivo, ora como grande defensor da natureza. Na fase romântica da literatura brasileira, como não tínhamos grandes feitos históricos para exaltar, vamos perceber outro tipo de apresentação do índio. Ele aparece de forma idealizada, como grande guerreiro, belo, valente e destemido. A personagem Iracema, de José de Alencar, por exemplo, é descrita como a Virgem dos Lábios de Mel, guerreira valente, de cabelos mais negros que as asas da graúna. A figura do negro é outro ponto a ser observado quando se fala em estereótipos. Em algumas obras, ele aparece como dócil, submisso e castigado. Em outras, de forma bestil, sem deixar de falar na erotização da figura da mulher negra, explorada até os dias atuais. Não podemos ser leitores ingênuos, precisamos desenvolver um olhar crítico para não corrermos o risco de perpetuar injustiças e discriminações. Pessoal, agora vamos iniciar nossa viagem pelas diversas narrativas de ficção. Vamos viajar por mundos imaginários reais. E aí vocês vão perguntar, mas se os mundos são imaginários, como podem ser reais? A primeira coisa que precisamos ter em mente é que, na literatura, tudo é possível. Desde que se crie um contexto, uma situação que torne aquele acontecimento ou coisa possível de existir. Ou seja,
Eu crio um mundo com regras e possibilidades pertinentes àquela realidade. Isso é muito complicado? Vocês devem estar pensando, a Rosane enlouqueceu. Não. Vou explicar. Todos lembram da história do Pinóquio, o boneco de madeira que ganha vida, não lembram? Pois bem, se trouxermos essa história para o nosso mundo real, diremos que isso é impossível, certo? Mas na história não foi e ninguém questionou essa passagem. Por quê? É simples, porque na história do Pinóquio há uma fada que com sua varinha mágica torna tudo isso possível. Ou seja, dentro daquela realidade criada na narrativa do Pinóquio, é possível que um boneco de madeira ganhe vida. O texto literário é mágico. Ele permite que soltemos nossa imaginação, viajemos nas histórias. Os textos são construídos de forma a possibilitar que façamos nossas interpretações a partir da nossa realidade, permitindo que vivamos e sintamos as emoções como se fizéssemos parte daquela história. Bom, agora que já aprendemos que podemos viajar por meio dos textos literários, precisamos aprender a fazer as conexões necessárias para que a viagem faça sentido e seja prazerosa. E, para que isso aconteça, precisamos identificar e relacionar o texto que está em nossa frente com outros já lidos. Uma das dificuldades que encontramos enquanto leitores para a interpretação mais aprofundada de um texto é o não conhecimento dos textos presentes nele, ou seja, dos seus intertextos. Os intertextos podem aparecer de forma de paródia, como nesse exemplo em que a autora parte da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, texto da fase inicial do romantismo brasileiro, para fazer uma crítica social relacionada aos dias atuais. Canção do Exílio, fragmento. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Paródia, Canção do Exílio do Gonçalves Dias, fragmento. Minha terra tem funkeiros onde canta o MC. Tem axé e sertanejo, não sei por que tô aqui. Ou na releitura de clássicos como Dom Casmurro e os Discos Voadores, em que Lúcio Manfredi traz o clássico Dom Casmurro de Machado de Assis para uma linguagem e situações atuais. Ou mais nos diversos textos como músicas, textos publicitários e etc. Continuando a falar das narrativas, agora vamos estudar as fábulas. Fábula é um texto narrativo curto, com início, meio e fim, cujas personagens são animais que possuem características humanas. As histórias constroem um ensinamento de fundo moral, relacionando causas e consequências. Como exemplo, temos a fábula A Cigarra e a Formiga, na qual a cigarra passa todo o inverno cantando sem armazenar nada, enquanto a formiga trabalha. E como consequência, chegou lá, no inverno ela não tem onde ficar e vai pedir ajuda para a formiga. Então, a gente vê que tem a cigarra que não valorizou, a formiga que trabalhou. Então, qual é o ensinamento que nós temos aí? Agora é hora de estudarmos um pouco de gramática. Como está o seu aprendizado nesta área? Você sabe o que é uma oração? O que é essencial para que uma frase seja também uma oração? Quais são os seus termos essenciais? Analise as frases. Que belo dia. O dia está belo. Qual o termo que difere uma da outra? Leia com atenção. E aí, chegou a uma conclusão? Se você respondeu o verbo, acertou.
Observe que na primeira frase não há verbo. Esse tipo de frase é chamado de nominal. Já na segunda, temos o verbo, tratando-se de uma frase verbal. Mas o que isso tem a ver? Isso significa que a frase nominal, ou seja, a que não possui verbo, não é uma oração. Pois, para que seja oração, é essencial que haja verbo, já que conduzirá toda a análise sintática da oração. De acordo com a NGB, a nomenclatura gramatical brasileira são termos essenciais de uma oração, sujeito e predicado. Mas fique atento, já que existem alguns verbos que não admitem sujeito, como os que indicam o fenômeno da natureza. Então, nesses casos, teremos apenas o predicado. Observe, choveu muito ontem. O verbo chover é um fenômeno da natureza. Logo, toda a oração é um predicado. Já a mãe abraçou os filhos. Temos o sujeito, a mãe, e predicado, abraçou os filhos. E aí, ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário e não esqueça de consultar o material das apostilas. Alguns verbos da língua portuguesa são chamados de verbos modais. Como seu próprio nome já diz, indicam modo como a ação verbal se apresenta em relação ao interlocutor. Ou seja, exprimem a atitude do emissor em relação ao que diz. Por exemplo, ao utilizar o verbo dever, o locutor indica uma certa obrigatoriedade da ação em relação ao seu interlocutor. Você deve sair mais cedo para não se atrasar. Os verbos modais também podem indicar possibilidade, vontade, intenção, dúvida. Eles aparecem como verbos auxiliares e imprimem essa carga semântica ao verbo principal da oração. Os adjetivos e advérbios também são grandes auxiliares na introdução de juízo de valor. Os adjetivos valorativos exprimem opiniões de valor em relação ao seu substantivo. Quando dizemos, por exemplo, que uma pessoa é boa ou má, estamos emitindo um juízo de valor sobre ela. Os advérbios, por sua vez, também trazem juízo de valor quando empregados fazendo referência a uma oração inteira, como em infelizmente não houve aprovação daquele importante projeto de lei. Observe que a frase já se inicia passando essa mensagem. Bom, chegamos ao final de mais uma aula na qual começamos falando das escolhas do autor em sua produção literária, dos estereótipos da mulher, do índio e do negro, o real e o imaginário na literatura, a intertextualidade e as fábulas. Na parte gramatical, abordamos os termos essenciais da oração, as marcas modais dos verbos e o juízo de valor que pode ser atribuído no uso de adjetivos e advérbios. Espero que tenha podido contribuir um pouco para o entendimento dos pontos abordados. Bom estudo! E até a próxima!